Entrevista no Ar e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Lucas para falar sobre um assunto muito bacana que é cirurgia bariátrica. Doutor, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica, pela oportunidade do Blank da gente poder conversar um pouco sobre cirurgia bariátrica, a especialidade que a gente tem desempenhado aqui no hospital. Doutor, então para começar, quais são os tipos de cirurgia bariátrica, e quando optar por cada um? Na verdade, cirurgia bariátrica, atualmente, no Brasil, nós temos as mais feitas, são a gastrectomia vertical, que é uma cirurgia que a gente reduz o tamanho do estômago apenas, e o bypass gástrico, que é uma cirurgia que a gente diminui o estômago e também faz um desvio com o intestino. Cada paciente tem a sua cirurgia, a gente decide isso baseado nos exames, no perfil de cada paciente, sempre personalizando o tratamento. Doutor, tem uma idade mínima para realizar a cirurgia bariátrica? Isso era uma pergunta bastante frequente, qual a idade mínima que o paciente precisa ter ou máxima. Antigamente era 18 anos, mas na atualidade não tem mais esse limite. Pacientes de 16, eventualmente 15 anos com liberação, precisa uma avaliação mais minuciosa, do pediatra, do endocrinologista. Se a idade óssea estiver adequada, pode sim ser feita cirurgia bariátrica. Doutor, e quando que é indicada a cirurgia bariátrica? Essa também é uma pergunta frequente, Jéssica, porque os pacientes pensam que é só pelo peso, a gente precisa do cálculo do IMC. Então a gente pega a altura e o peso do paciente e faz o cálculo do IMC. Pacientes acima de 35, quando tem esse cálculo feito acima de 35, com comorbidades, o paciente que tem, por exemplo, pressão alta, diabetes, tem indicação de cirurgia bariátrica. Ou aquele paciente que tem acima de 40 de IMC, esse pode ir para a cirurgia diretamente. Então, tem que ser feito esse cálculo do IMC. Acima de 35, resumindo, o paciente pode ter indicação de cirurgia. O ideal é consultar um cirurgião bariátrico. Doutor, e para a cirurgia bariátrica a gente sempre fala, um trabalho multidisciplinar, não é só a cirurgia, Exatamente. O resultado da cirurgia depende do acompanhamento, de todo o preparo do paciente. Nós temos uma equipe, nós chamamos de equipe multidisciplinar, que engloba nutricionista, psicólogo, cardiologista, endocrinologista. Toda essa equipe trabalha junto para atingir o resultado e desempenhar um tratamento adequado para cada paciente. É obrigatório ter esse acompanhamento, essas consultas pré e pós-operatórias. Doutor, e é possível prever, quanto será a perda de peso do paciente? Também essa é uma pergunta muito importante. O paciente pergunta, peso 100 quilos, quanto de peso eu vou perder? Então, por exemplo, o paciente que pesa 100 quilos, com a cirurgia bariátrica, ele vai perder de 30% a 40% desse peso, ou seja, 30 a 40 quilos. Então, o paciente que faz cirurgia bariátrica com 100 quilos vai ficar entre 60, no máximo 70 quilos, depois de um ano e 2 meses, que é o tempo de perda de peso da cirurgia. Certo, doutor. E para a cirurgia bariátrica, qual que é o tipo de anestesia mais utilizado? Anestesia geral. Os pacientes às vezes têm muito medo da anestesia, porque da cirurgia às vezes não tem tanto medo, mas tem medo da anestesia, Eu sempre falo para o paciente, vai chegar no bloco cirúrgico, já tem uma consulta pré-operatória que os nossos anestesiologistas fazem para explicar para o paciente como que vai ser a cirurgia, para avaliar o paciente, e no dia da cirurgia pega uma veia no braço, o paciente dorme completamente e acorda operado depois de 1 hora, 1h30, que é o tempo de uma cirurgia bariátrica. Anestesia geral, que é a anestesia mais segura que tem. Às vezes o paciente acha que essa não é tão segura. Não, a anestesia geral é a anestesia mais segura que se tem para fazer procedimentos. E para a cirurgia bariátrica, doutor, o paciente já vai para casa no mesmo dia, fica uma noite no hospital, como é que funciona? Perfeito. O paciente fica uma noite normalmente, a internação é de 1 a 2 dias, Então nós costumamos operar, a maioria dos pacientes vai para casa de alta no dia seguinte, eventualmente podem ficar mais um dia, A previsão de alta é sempre no primeiro, no máximo no segundo dia, normalmente. Esse é o período de internação de uma cirurgia. Às vezes o paciente fica 24, 36 horas internado no hospital, depois já pode ir para casa. Perfeito. Doutor, e quais são os principais cuidados pós-operatórios? O principal é seguir a dieta, que a nutricionista explica pormenorizadamente todas as etapas, Então o paciente vai para casa
tomando só líquidos, fica 7 dias tomando líquidos, depois ocorre outros alimentos são inseridos, até 15 dias basicamente são alimentos líquidos, né, como sopas, e aí vai progredindo a dieta. Isso é o fundamental nos primeiros 15 dias, seguir a dieta que a nutricionista recomenda. E para ele voltar para suas atividades normais, trabalho, fazer algum exercício? A maioria das atividades, 14 dias são suficientes, né? Então o paciente opera, fica 14 dias, né, de atestado normalmente. Em 14 dias a maioria das profissões tem condição de voltar. Se o paciente faz home office, por exemplo, ele pode voltar até na primeira semana, assim. Nós operamos, por exemplo, normalmente nas sextas-feiras, e na primeira semana o paciente fica em casa, na segunda semana já está liberado para sair, pode dirigir, se locomover, eventualmente até voltar ao trabalho, se for um trabalho sem excessivo de fazer força. Doutor, e como é que é a questão da dor depois do procedimento? A dor é bastante controlada, os pacientes vão para casa com uma cirurgia minimamente invasiva, né? Todas as técnicas, não só de bariátrica, mas da maioria das cirurgias na atualidade, são com aquelas pequenas incisões no abdômen. Isso é uma técnica minimamente invasiva que diminuiu muito a dor pós-operatória, né? Então, os pacientes vão para casa tomando analgesia comum em gotas, né, por 2 a 3 dias, e isso é suficiente, né? Às vezes o paciente pensa que vai fazer cirurgia bariátrica e vai ter uma dor como de uma cesárea, como de uma outra cirurgia, né, de operação de fêmur ou alguma operação ortopédica, e não. A dor é uma dor mínima. Quando o paciente tem alta, utiliza analgesia comum, assim, de pirona, paracetamol, gotas, 2 a 3 dias, assim, porque a anestesia evoluiu muito, né? Então, sim, a anestesia geral e é tão otimizada hoje em dia que a dor é muito controlada no pós-operatório. Doutor, em relação ao pós, né? Sempre é necessário fazer uma cirurgia plástica reparadora ou nem em todos os casos? Nem em todos os casos, depende basicamente do IMC, né, do paciente, da idade também, muitas vezes, pacientes jovens que a gente opera de 18, 19 anos tem um colágeno mais propício e aquela pele pode sim retornar com atividade física, que é o que a gente sempre orienta. Depois de 30 dias, musculação já está liberada, atividade física. Se o IMC é mais alto, a idade da paciente, eventualmente o paciente vai para a abdominoplastia, né, que o Blank é referência em vários cirurgiões plásticos que operam, né, aqui no Blank, cirurgia plástica, e aí talvez sim, depois de um ano e pouco, depois que a perda de peso estabilizar, precise fazer correção, né, talvez do abdômen ou de outras partes que também possam ter sido afetadas esteticamente. Certo, doutor, e para finalizar, como que é para o doutor realizar esses procedimentos aqui no hospital? No hospital, nós tivemos a oportunidade de retornar ao Blank no ano passado com as nossas cirurgias, e desde então o hospital tem propiciado uma qualidade excelente de atendimento. Nós fizemos essa movimentação de outra unidade hospitalar para o Blank, e os pacientes, obviamente, gostaram muito do resultado, e o hospital também entrega muita qualidade de material, de coisas técnicas que a gente precisa para fazer a cirurgia bariátrica, uma cirurgia, né, tanto delicada e evoluída. A gente precisa ter uma estrutura bem desenvolvida de materiais, de pessoal também é muito importante, né? Equipe de enfermagem, de técnicos, que estão dando suporte muito bom. A gente está completamente solidificado agora aqui no Blank. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Se você gostou, deixe o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!